Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco e para falar de classificação do Vasco na Copa do Brasil. Terminou ainda há pouco no Maracanã, vitória cruzmaltina por 1-0 sobre o ABC, gol de Germancano, mais um gol de Germancano em 2020, o quinto dele na temporada, e o Vasco avançando mais uma fase na Copa do Brasil. Bom, mas antes de eu detalhar um pouquinho como é que foi essa partida, o que deu certo e o que não deu certo no jogo, eu faço dois convites para você. Primeiro, se você é novo aqui no canal, está passando aqui pela primeira vez, ainda não me conhece, para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, deixar seu comentário também sobre o que você achou da atuação do time nessa partida. Inclusive, se você já me acompanha, já é inscrito aqui no canal, deixe seu comentário também, quero saber o que você achou desse jogo. Bom, e o segundo convite também é para você que já acompanha meu trabalho já há mais tempo, lá no Lance, no torcedores.com, no Números da Bola, para você dar uma olhadinha na aba de membros aqui do canal. Tá rolando grupo no Telegram, live toda segunda-feira com chat exclusivo para os membros do canal, tem vídeo exclusivo sobre a história do Vasco, já fiz vídeo contando a passagem do Denner pelo Vasco, algumas curiosidades que muita gente não lembrava, tem vídeo sobre os artilheiros do Vasco em competições sul-americanas, daqui a pouco o Germancano está subindo aí também. Bom, mas tem alguns conteúdos exclusivos para os membros e você acaba ajudando o meu trabalho aqui e eu dou também em troca alguns materiais exclusivos para você. Bom, é isso. Ficam os dois convites para você se inscrever e se tornar um membro do canal. Mas vamos lá. Vasco e ABC, vitória cruzmaltina por 1-0. Quem acompanha meus textos lá no Lance deve estar acostumado ou já deve ter esbarrado por algum texto em que eu começava falando que, para mim, o Vasco não vence um jogo tranquilo desde aquele 6-0 no União São João de Araras, lá em 1997, 6 gols do Edmundo, e mesmo assim ele ainda perdeu um pênalti naquele jogo. É como se o Vasco não fizesse, obviamente é uma brincadeira minha, mas é como se o Vasco não fizesse um jogo 100% há muito tempo. O Vasco tem uma dificuldade imensa de matar seus jogos. Esse Vasco agora aqui de 2020, aquele de 97, definia muito bem suas partidas. Esse de 2020, o de 2019 também, infelizmente, não é um problema só momentâneo do Vasco, já é algo que se arrasta ao longo dos anos. É uma dificuldade muito grande de se impor nos jogos e conseguir vitórias tranquilas. Se a gente for puxar aqui de cabeça, talvez a última partida que eu me recorde do Vasco vencer com mais de um gol de diferença, aí estou puxando de cabeça mesmo, se eu estiver errado, me corrija aqui nos comentários, foi aquele 3-0 no CSA, fora de casa, no segundo turno do Brasileiro. Fora isso, o Vasco dificilmente consegue até fazer 2 gols, muito mais vencer por 2 gols de diferença. E o Vasco, mais uma vez, conseguiu ter um volume ofensivo interessante, principalmente nos 20 primeiros minutos do primeiro tempo, desperdiçando boa oportunidade com o Guarim, com o Cano, com o Marrone, erros técnicos muito infantis. Cheguei a comentar lá no Twitter isso. O Vasco terminou o primeiro tempo ali com mais de 60% de posse de bola, tinha finalizado, se eu não me engano, 8 vezes em gol, 11 desarmes, ou seja, conseguia pressionar, roubava a bola, chegava até o ataque, finalizava, mas concluía muito mal. Errava muito passe, o Vasco errou 20 passes no primeiro tempo, terminou o jogo com 38, segundo dados do Footstat. Então era um time que até certo ponto se colocava de uma maneira ofensiva e de uma maneira organizada, mas na hora de concluir as jogadas pecava demais. Isso afeta muito, inclusive, o entorno, o estádio. Quando um time cria e consegue transformar isso em gol ou numa pressão mais clara, bola na trave ou alguma jogada perdida ou defendida muito bem pelo goleiro e não perdida necessariamente pelo atacante, isso inflama o torcedor. Mas os erros que o Vasco vem cometendo, e isso aconteceu agora com o ABC, mas aconteceu constantemente em outras partidas, são erros que irritam a torcida. É diferente do jogador fazer uma boa jogada e acertar a trave, ou sair na cara do goleiro e o goleiro fazer uma boa defesa, o zagueiro tirar em cima da linha. Os erros do Vasco, na hora de concluir as jogadas, ou são passes equivocados,
ou perdas de bola bobas ou conclusões sem o menor sentido, conclusões ou muito forte ou completamente sem direção. O próprio Cano, artilheiro do Vasco, estava elogiando ele aqui no início, aliás, merece todo elogio. Mais uma vez o Vasco avança de fase. Se for somar só os avanços do Vasco em competições nessa temporada, já são 4,4 milhões conquistados só com gols do Cano. O Vasco avançou contra o Altos do Piauí 1-1, gol do Cano, avançou contra o Oriente Petroleiro pelo 1-0 que fez em casa, gol do Cano, e agora avança contra o ABC, gol do Cano mais uma vez. São 4,4 milhões em premiação graças a gol dele. Sempre magro, 1-0 e 1-1. Mas o Cano errou muitas bolas também nessa partida, teve uma cabeçada no primeiro tempo, parece que ele ficou meio em dúvida se mandava para o gol, se dava o passe. Não é comum dele, né, do feitio dele, dessas oscilações, dessas refugadas na hora de concluir. Então não foi uma grande noite do Vasco ofensivamente, mais uma vez, apesar de ter criado bastante, principalmente nos pés do Vinícius. Vinícius, a grande novidade, ou a grande surpresa, talvez, da escalação. O Guarim foi uma novidade também, mas já se esperava que ele fosse titular. O Vinícius não. O Vinícius foi o líder de assistências para finalização na partida. 7 passes dele, dos 18 chutes do Vasco em gol, 7 nasceram de jogadas criadas por ele. Inclusive o gol marcado pelo Cano sai de um passe do Marrone, mas se origina, na verdade, numa abertura de bola do Vinícius, uma inversão de jogo, na verdade, do Vinícius para o Raul, que passa a bola para o Marrone e o Cano completa o cruzamento. O Vasco, o Vinícius foi essa válvula de escape desde o início do jogo. No primeiro tempo, as melhores jogadas foram criadas pelo lado direito, tanto com ele quanto com o Raul. Aí entra também a parte do Cano. Falei que ele não veio bem na criação, até vi algumas pessoas criticando a atuação dele, inclusive o Lédio Carmona no Sport TV, mas eu achei o Cano muito interessante, a movimentação dele saindo da área, principalmente, claro, quando o Vasco teve mais objetividade no ataque. Vou falar também um pouquinho mais sobre isso, sobre como o Vasco muda de postura no decorrer dos jogos. Mas no início do jogo ele saía muito da área exatamente para ter espaço para as infiltrações de quem vinha de trás. Fosse o Raul ou o Vinícius pela direita ou o Guarim pela esquerda e o Marrone. Acabou que na esquerda, como o Guarim não está 100% fisicamente e até o estilo de jogo é diferente, não é um jogador de velocidade, de romper as linhas para entrar dentro da área, é um jogo mais de cadência e de finalização de fora. Isso acontecia muito mais com a infiltração pela direita. Inclusive o Raul chegou a ter uma boa chance exatamente num passe do Cano para ele. O Cano, se não me engano, foi o segundo líder em assistência também, 4 passes para finalização. Ou seja, o jogador que em tese era para concluir as jogadas também criando. Então o Vasco teve seus momentos bons na partida, conseguiu criar oportunidades e aquele negócio. Quando a bola não entra, é óbvio que tudo fica aumentado. Inclusive eu estava vendo uma entrevista do Bielsa, não sei nem se é de agora ou se é mais antiga, do Marcelo Bielsa, treinador, que ele fala exatamente isso. Existem 3 formas de se mensurar quem dominou o jogo: a posse de bola, a quantidade de chances criadas e, obviamente, o número de gols. Isso acaba... Aí ele cita, inclusive, que o número de gols é o volume, é o que define a partida, quem ganhou e quem venceu. Mas é o volume de posse de bola e de jogadas realmente construídas que define quem foi melhor. Pode acontecer do time que não foi melhor vencer. O ABC não foi melhor que o Vasco em momento algum da partida. Pode ter alguns momentos em que o jogo ficou um pouco mais equilibrado, o ABC teve um pouco mais de posse de bola em alguns momentos, mas teve momentos do jogo em que o Vasco chegou a ter 69% de posse de bola. O ABC, na verdade, só teve mais posse que o Vasco no finalzinho. E talvez esse seja um dos grandes problemas desse Vasco, e que é antigo também. No ano passado o Vasco fazia muito isso. Chega nos 15 minutos finais, tá com o placar na mão, o Vasco recua. O Vasco cede campo ao time adversário e muitas vezes não consegue contra-atacar porque falta perna. Cheguei a falar isso no ano passado. E o time do Abel faz muito parecido com o do Luxemburgo. Marca muito atrás. Muito difícil o Vasco se impor e pressionar na frente.
O Vasco fez isso nos 15 primeiros minutos. Ali no iniciozinho, o Vasco não pressionava, mas se posicionava mais à frente para atrapalhar e obrigar um chutão ao adversário. Quando o Vasco passa a tomar a bola muito mais para trás, por mais que na ideia talvez do treinador seja contra-atacar, ter campo para contra-atacar, o time não consegue. Inclusive no finalzinho do jogo tem um lance muito simbólico que o Vasco faz toda a transição correta, chega em velocidade, faz as ultrapassagens, o Cano recebe na cara do goleiro e não tem perna para concluir. O campo começa a ficar muito longo. E isso, no fim da partida, se não for um jogador fisicamente muito bom ou que tenha se poupado num certo momento ou entrado no decorrer do jogo, dificilmente ele vai chegar em condições de finalizar com qualidade ou com a perna inteira ali para concluir em gol. Foi o que aconteceu com o Cano. Chegou no fim, na última jogada ali, aos 47 do segundo tempo, na cara do goleiro e perdeu. E o Vasco fez isso diversas vezes, seja num erro técnico de um passe ou até de um domínio de bola, acabou perdendo, pecando muito fisicamente, exatamente por se retrair e querer contra-atacar. O Vasco no ano passado tinha o Rossi, inclusive falei isso, se eu não me engano, na live que eu fiz segunda-feira. Ele era o grande expoente dessa arrancada do Vasco nos contra-ataques. Era bola, tanto que dificilmente ele fechava 90 minutos em campo. E até por isso o Vasco caía de rendimento no final dos jogos. Ele fazia 60, 70 minutos em alta rotatividade, literalmente, atacando o tempo todo, percorrendo o campo de ponta a ponta, indo e voltando. Chegava num dado momento que não aguentava mais. E essas arrancadas vão minando os jogadores. Vasco contra o ABC fez mais uma vez isso. Chegou no fim da partida tendo várias chances de matar a jogada e não conseguia, claro, por erros técnicos que vão também da dificuldade técnica do jogador, da falta de qualidade do jogador, mas muito também por faltar perna. Eu acho que são estratégias que muitas vezes o Abel é contestado exatamente por conta disso. Inclusive não só no Vasco, isso no Flamengo, no Inter, no Fluminense. Essa falta de pressão para concluir jogadas, essa falta de tesão mesmo por matar o jogo. E é o que exatamente muita gente elogia o Jorge Jesus na hora de fazer esse comparativo de como jogava o Flamengo do Abel e como joga o Flamengo do Jorge Jesus, que são times que jogam para matar e decidir. Já até conversei com alguém uma vez no Twitter, e inclusive o Rodrigo Caio já deu uma entrevista falando sobre isso, como o time chega bem fisicamente no fim dos jogos, exatamente por marcar mais alto, porque faz uma pressão onde ela define em 10, 15 metros se vai ter a bola ou não. Claro, se escapar dessa primeira pressão, o time recompõe e se fecha, mas nunca dá sua intermediária defensiva para trás. Quando o time passa a roubar a bola mais à frente, ele passa a percorrer caminhos mais curtos. Tem sempre um estalo mais rápido, uma explosão mais curta para definir as jogadas. Então se cansa menos e tem mais tempo para recuperar. Enfim, aí já são teorias do futebol que não vem ao caso, mas fica claro nesse Vasco, por exemplo, nessa partida, por exemplo, contra o ABC, como é que falta perna para esse Vasco no fim. Falei aqui que o Vasco chegou a bater 70%, 69% de posse em alguns momentos. O ABC terminou o jogo com 58%. Foi o único momento da partida em que o ABC teve mais posse e foi exatamente o momento mais perigoso para o Vasco. Foi exatamente quando o Vasco deu a posse de bola, cedeu os espaços para o adversário e você vai acabar passando por pressão, por momentos conturbados, exatamente com cruzamentos. Dificilmente o time vai achar um espaço tocando bola nesse finalzinho de jogo, se não conseguiu na partida inteira, não teve essa qualidade para romper as linhas do Vasco, mas no jogo aéreo a gente sabe que tudo pode complicar, não bate-rebate, e isso muda completamente não só a partida, como pode mudar o ano do Vasco. O Vasco se colocou em perigo mais uma vez no fim do jogo. Então, acho que o Vasco mais uma vez sai devendo, infelizmente, para o seu torcedor que foi ao Maracanã, que queria ver, se não um grande espetáculo, mas pelo menos uma vitória consistente do Vasco. É claro que a classificação é fundamental para o clube, mais 1,5 milhão na conta em premiação, e consegue fazer isso sem jogar futebol, pelo menos o que se espera. Claro que tem algumas evoluções, tem algumas melhores evolução, não sei se talvez seja nesse nível, mas o Vasco tem as ideias de jogo, peca pela falta de intensidade dos times do Abel, que é algo
comum nas equipes dele, essa oscilação dentro dos jogos, parece que dá uma dormida no meio do jogo, mas também por muita falta de capacidade técnica de alguns jogadores que complicam as jogadas. O Vasco, em alguns momentos, consegue criar uma jogada bem trabalhada até o ponto A. A partir daquele ponto já começa alguns erros, tanto de definição de jogada, quanto de conclusão realmente, seja no último passe ou na finalização. O Vasco peca demais nisso. Falei aqui, 18 finalizações para marcar um gol. É uma média muito baixa. Inclusive, mostra também a dificuldade do Vasco de entrar dentro da área. Muitas das finalizações do Vasco, na verdade, ocorrem de fora, muito por precipitação também do time. É um time ansioso em campo. Vasco, inclusive em contra-ataque, no final teve uma bola do Juninho para o Andrei e antes tinha tido uma para o Cano também, se não me engano, do Marco Júnior. E os dois optaram por concluir de fora da área, com 2, 3 jogadores infiltrando pelos lados. Uma ansiedade que é natural pelo momento que o Vasco vive, pela pressão que o time vive, mas também que precisa ser trabalhada. Não pode o tempo todo alguém querer ser o herói da partida, ser o cara que decide e não tomar a decisão mais acertada coletivamente ao invés de individual. Eu acho que precisa acertar muita coisa para melhorar na temporada, para passar até alguns jogos tranquilos. Ainda vive na corda bamba tanto o time quanto o Abel Braga. Bom, galera, é isso. Faço mais uma vez o convite para vocês se inscreverem aqui no canal, deixar o like, deixar o comentário e, se puder, se tornar um membro aqui do canal para eu produzir ainda mais conteúdos para vocês. Valeu, galera. Saudações e até a próxima.